Então, bom dia a todos. Hoje é dia 19 de abril, agora são 8 horas e 21 minutos. Nós daremos início à nossa aula de investigações em saúde, disciplina da quarta série do curso de medicina da Universidade Positivo. A gente vai ministrar essa aula hoje para a turma B, tá? Então, assim, pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês, já desde esse início da aula, que lá dentro do Blackboard a gente tem uma pastinha chamada avaliação do primeiro bimestre. E dentro dessa pastinha vocês vão encontrar alguns documentos que facilitarão aí a identificação da nossa avaliação, tá? Então, vou compartilhar com vocês a tela e aí vocês podem visualizar conjuntamente aí comigo. Então, se vocês observarem ali, critérios de avaliação, a gente tem aqui um passo, como que vai ser o critério de avaliação da nossa disciplina nesse primeiro bimestre. Então, ali das tutorias, né? Se vocês participou ativamente dos encontros de tutoria, participou ativamente na definição do tema do projeto e cumpriu as atividades propostas durante as tutorias, tá? Então, aqui tem toda uma situação de avaliação de vocês enquanto a participação das nossas tutorias. E a resenha crítica, o aluno apresentou o conteúdo do artigo de forma sintetizada, utilizando escrita condizente com o nível de ensino, e o aluno emitiu opinião, fez comentários e julgamentos sobre os elementos fornecidos no artigo. Essa é a forma que nós vamos avaliar vocês, tá, gente? Então, esse é o nosso critério de avaliação. Esse critério, cada um dos professores, orientadores recebeu, e a gente vai avaliá-lo segundo esses critérios. Como vocês bem sabem, a nossa avaliação, ela tem um valor de 5 pontos, né? E vai compor com o segundo bimestre, que é mais 5 pontos. Por isso que a gente tem aqui de 1 a 5, tá? Pode ser 10, mas aí enfim, é metade do 10 para o primeiro bimestre e metade do 10 para o segundo bimestre. Pode ser uma média também, como achar melhor. A gente vai definir de 0 a 5 para colocar essa nota no primeiro bimestre e no segundo bimestre de 0 a 5 aí compondo a nota 10. Lembrando que a média é 6. Então, esses são os critérios de avaliação do nosso primeiro bimestre, tá certo? Bom, para vocês verem, mais da metade é a participação nas tutorias, tá, gente? Então, por isso que é importante ter participado, conversado com o professor orientador das tutorias. E os outros 2 pontos são no sentido de observar a resenha crítica, que vocês devem realizar e entregar aos professores orientadores via e-mail, tá? Então, a entrega é para o professor orientador via e-mail, e aí essas notas a gente vai compilar juntamente de todos, né? E apresentar vocês via sistema, tá? Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês agora as orientações da resenha crítica, que compõem 2 pontos da nossa disciplina. Então, a ideia é que o grupo de pesquisa, que vocês já estão organizados, selecione uma base de dados de artigo científico em saúde dentre as trabalhadas em aula. Quais foram as bases de dados que eu e a Fabiana trabalhamos? Biblioteca Virtual da Saúde, Lilacs, PubMed, Cielo, Google Acadêmico, enfim, você deve identificar uma base de dados, considerando o tema que vocês definiram enquanto projeto de pesquisa. Formule uma estratégia de busca inserindo os termos voltados ao assunto, operadores booleanos, sinais e filtros necessários. Então, a professora até Fabiana foi quem trabalhou essa organização dos termos, né, da estratégia de busca com vocês. Então, organizem segundo a aula que ela ministrou e realize a busca e selecione um artigo pertinente em revista indexada. Um artigo por aluno, tá, gente? É um artigo para cada um de vocês. Então, essa é uma atividade individual. Faça a leitura do artigo, destacando pontos relevantes do estudo e possíveis limitações. Desenvolva a resenha crítica. A resenha crítica. A estrutura da resenha deve incorporar introdução, desenvolvimento e conclusão. No entanto, sem uma demarcação explícita. E contemplar
as seguintes situações. Então, olha lá, descrição condensada. Então, tudo isso, gente, é numa única página, tá? Você não vai ter várias páginas para fazer isso, é um único documento. Tem que colocar, ter no máximo 300 palavras, né? Então, não é muito grande, tá? Você vai fazer uma partezinha de uma apresentação sintetizada desse artigo. Apreciação crítica. Resenha crítica é um texto de natureza argumentativa que requer emissão de opinião, comentários e julgamentos sobre os elementos fornecidos no artigo. Assim, após a leitura e análise dos pontos positivos e negativos do artigo, criticar e formular conceito de valor sobre o artigo. E, finalmente, possíveis conclusões. Finalize a resenha crítica com argumentos conclusivos, ressaltando a relevância do artigo, os principais achados e indicando possíveis limitações. Bom, gente, esse formulário ele deve ser preenchido com no máximo 300 palavras. O formulário está lá dentro da nossa página de investigações do Blackboard, né? E aí você manda por e-mail ao seu tutor. Por isso é importante saber qual é o nome, qual é o e-mail do tutor, tá? Para que vocês encaminhem esse documento para o tutor de vocês. A professora Fabiana recomendou a leitura da página 151 a 154 do e-book, que é um e-book online, que eu trouxe aqui para vocês. Nesse e-book, ele descreve o que é resenha crítica, exatamente, como que ela é composta, mediante a leitura, como que se faz a resenha crítica. São 4 páginas bem simples, para que vocês saibam como que funciona essa situação, tá? Então, olha lá, até 154 a gente tem aqui as informações pertinentes à resenha crítica. E eu trarei agora, ao longo da aula, um olhar, como que você tem um olhar crítico ao artigo científico, para complementar aí essa informação. Quando a gente lê um artigo científico, pessoal, a gente tem que ter um olhar de validade dessa informação, sabe? Então, a resenha crítica tem muito esse sentido de você ver qual é a validade dessa literatura para a área que eu estou estudando. É uma validade legal? É uma validade parcial? Como que se dá essa situação? Então, aqui nesse e-book, vocês vão ler, né? Tem uma leitura complementar para que vocês saibam como que organiza aí a resenha, tá? E aí, daí aqui, página 155, já é o trabalho científico e monografia. Então, são 3 páginas, 151, 52, 53, 54 páginas, 54, tá? Que vocês podem observar e ler atentamente. Então, vejam que essas orientações também estão lá. A entrega da turma B até segunda-feira da semana que vem. Então, vocês têm uma semana para organizar essa resenha crítica do artigo que você vai apresentar ao seu tutor. Combinado? Pessoal, eu vou trabalhar um pouquinho agora com essa temática de avaliação crítica de artigo científico e eu gostaria de identificar questões, dúvidas ou até algum apontamento que vocês tenham a respeito disso, tá? Eu vou apresentar alguns slides que são sequenciais, mas é mais um bate-papo para apresentar mesmo a vocês a validade interna e externa de pesquisas científicas. Eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu só ver se eu consigo, um minutinho só, que eu quero fazer a apresentação de slide. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Tela cheia. Um minutinho só. Ai. Vejam, só me deem um ok, Maruã, eu sei que você está aí, só me dá um ok se vocês estão conseguindo visualizar direitinho ali a minha tela. Estou conseguindo sim, prof. Tá, beleza, então, combinou. Legal, vamos lá, então. Bom, pessoal, então essa sequência de slides eu também já disponibilizei lá no Blackboard, vocês podem entrar na aula de hoje, dia 19 de abril, tá? Tá na pastinha lá do dia 19 de abril, vocês podem entrar lá também para acompanhar, caso vocês queiram, tá? Bom, então vamos lá. Para dar um início, eu gostaria de falar o que é um artigo científico, né? Então, o artigo científico é a parte de uma publicação com autoria declarada
que apresenta e discute ideias, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Essa informação foi nos transmitida pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, em 2003, identificando justamente que um artigo científico é uma autoria declarada de alguma ideia, de alguma técnica, de algum processo ou de algum resultado obtido nas diferentes áreas do conhecimento. Tá? Em via de regra, na vida profissional de vocês, vocês lerão muitos artigos científicos para se manter atualizado. É claro que dependendo da área, da tua atuação, existem mais informações ou menos informações. Mas hoje, dentro da área das ciências da saúde, qualquer área apresenta um artigo científico. E dentro dos artigos científicos, com a leitura dos artigos científicos, você tem uma informação mais, digamos assim, mais rápida. Um livro, às vezes, para que ele saia no mercado de trabalho, ele demora de 5, 6 anos para que ele possa ser escrito, publicado, enfim. Então, os livros, né, das diferentes áreas, eles trazem uma informação de base, mas muitas vezes a atualização dessa informação se dá por meio dos artigos científicos. Por isso é importante a leitura e saber aonde buscar esses artigos e como ler esses artigos. Então, hoje, durante esses minutos aí da nossa aula, a gente vai conversar um pouquinho como que se lê de maneira crítica um artigo científico, tá certo? Vamos lá. Então, o artigo científico, ele tem 3 grandes partes que a gente precisa conhecer, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução e a conclusão, em via de regra, são sempre mais ou menos da mesma forma, no mesmo formato. O que difere dos artigos científicos é o desenvolvimento, tá? Então, a introdução, o leitor é informado do que trata o texto, é a ideia central do artigo, é onde o autor ele vai te passar do que se trata, aquela temática que ele vai abordar ao longo das páginas escritas. Tá? E a conclusão é a posição, a solução dos autores, apoiada nos argumentos apresentados e, por vezes, sugere desdobramentos futuros. Em via de regra, artigo, pesquisa gera pesquisa. Né? Agora, o que difere dos artigos científicos é justamente o desenvolvimento. O desenvolvimento é o desdobramento da ideia central, que você apontou lá na introdução. É o debate sobre o tema. Os autores apresentam argumentos para sustentar a ideia expressa na introdução. Esse desenvolvimento ele pode ser organizado de diferentes formatos. A gente tem diferentes tipos de propostas de artigo científico. Por exemplo, a gente tem revisões de literatura, revisão sistemática da literatura, revisão narrativa da literatura, revisão integrativa da literatura. Né? Então, a gente tem formatos diferentes de se apresentar uma ideia. Além das revisões de literatura, a gente tem relatos de caso. Eu posso ter um desdobramento, um desenvolvimento, retratando o caso de um paciente que eu atendi em determinado ambiente. E eu vou apresentar esse relato de caso e vou discutir as informações relacionadas a esse relato de caso. Além da revisão de literatura e do relato de caso, eu posso apresentar estudos epidemiológicos. E aí ele tem um formato um pouquinho diferente. Eu vou apresentar um método, eu vou apresentar resultados e vou apresentar a discussão dessa informação. Então, em via de regra, os artigos eles são compostos por diferentes formatos, tá? A gente vai ter sempre um título de um artigo é primordial, né? Então, esse título ele tem que ser informativo, conciso, atraente, atraindo a leitura do leitor, né? E identificar o assunto a ser abordado. O título, gente, é o chamariz, é o que chama atenção. Junto do título vem o resumo, tá? O resumo do artigo também é um importante fato de ser lido, né? Porque é ele que vai despertar o interesse da pessoa ler ou não aquela informação, tá? Aí a gente tem as etapas de avaliação do artigo, né? Quando a gente vai fazer uma análise crítica, você deve observar introdução, método, resultados, discussão e conclusões. Tá? Eu deixo junto a discussão e conclusões porque, em via de regra, no final da discussão vem uma conclusão. Às vezes os artigos não têm separado o item conclusão. Tá? Bom, então no momento de uma análise crítica, que é o caso nesse
nessa atividade que a gente está propondo para vocês, a gente tem que olhar esses diferentes aspectos. Professora, para fazer a resenha crítica precisa ser um estudo epidemiológico que tem introdução, método, resultado, discussão e conclusão? Não necessariamente. Você pode apresentar uma revisão sistemática, fazer uma resenha crítica de uma revisão sistemática, ou uma revisão narrativa, ou uma revisão integrativa. Não tem problema. A única situação que eu imagino que não seja tão pertinente para essa atividade seria um relato de caso. A gente sugere que vocês peguem artigos relacionados à temática ampliada, que não seja um relato de caso, porque aí fica mais difícil de fazer. Não que não dê para fazer, mas é mais complicado, tá? Bom, então ali, vamos dar uma olhada, né? A gente tem ali o título, que tem que ter essas características, a introdução, para que ela seja uma boa introdução, ela apresenta o problema e o atual conhecimento sobre o que será investigado, né? A gente vai tratar de alguns apontamentos que a introdução deve apresentar. O método apresenta a receita da estrutura da pesquisa, então é como se fosse uma receita de bolo, né? O método ele traz essa receita, o passo a passo da pesquisa, ele tem que ter algumas características. Os resultados são afirmações que interpretam os dados brutos de medidas experimentais. Então, a gente vai apresentar o que a gente conseguiu a partir da receita de bolo, né, a partir do método, quais foram as informações geradas por essa pesquisa, e no final a gente tem a discussão e as conclusões, que apresenta argumentos lógicos que relacionam os resultados encontrados ao trabalho de outros autores para se chegar a conclusões embasadas. Então, é evidência científica, quando você discute, debate os resultados apresentados num formato de texto comparando com outros autores, tá? Bom, então eu vou abordar um pouquinho cada uma dessas partes do artigo, tá? A começar pela introdução. O objetivo da introdução, então, é fornecer ao leitor a informação básica que necessita para entender o artigo como um todo. Nesse momento, o autor ele não deve fazer um discurso longo. O ideal é que essa introdução seja composta entre 5 a 8 parágrafos, não mais que isso, senão ela fica uma introdução muito longa, muito grande, tá? Não é a proposta da introdução, né? Então, em linhas gerais, o que a introdução deve apresentar? 4 grandes partes. Fundamentos gerais da questão a ser argumentada no artigo, então de 1 a 2 parágrafos apresentando de maneira ampliada do que se trata a temática. Segunda parte, resultados prévios da literatura, algumas informações relacionadas à base de dados relacionadas a essa temática, alguma revisão de literatura. A terceira parte, a justificativa, por que é importante realizar esse artigo. Então, uma proposta de justificativa. E, por fim, o último parágrafo da introdução sempre será o objetivo da pesquisa. Em via de regra, as revistas não têm um ícone chamado objetivo. Geralmente é o último parágrafo na introdução. Então, a introdução deve apresentar esses aspectos. Em linhas gerais, o que se trata a temática, trazer alguma revisão da literatura, uma justificativa e o objetivo da pesquisa, tá? Para que ela seja uma boa introdução. Como que eu vou analisar criticamente essa introdução? Se ela tem esses 4 aspectos. Se foge algum desses aspectos, se ela é uma revisão de 20 parágrafos, você vai dizer, olha, é uma revisão muito grande, muito cansativa de leitura, muita informação. Não era o espaço de ter tanta informação. Qual é o espaço para ter mais informação? A discussão. Neste caso, dessas informações, né, de argumentação, a discussão pode trazer essa informação. Ou a revisão de literatura, caso seja um artigo voltado para a revisão de literatura, tá certo? Então, essa parte inicial do artigo, ela deve ser mais concisa e direta, apresentando realmente o que o leitor precisa para entender o artigo como um todo, tá? Segunda parte, métodos. Os métodos são, o autor fornece, então, as informações necessárias e suficientes para o leitor entender a investigação, seus aspectos positivos e limitações. E aqui, nesse sentido, gente, como que se avalia o método? O método ele tem que ser avaliado por 3 características, e eu digo que são as características foco dessa nossa aula.
né? Porque muitas vezes a introdução a gente não tem como argumentar muito, resultados ele vai apresentar o que ele trouxe. Agora, os métodos é o que a gente tem que observar com clareza para saber identificar a qualidade, a aplicabilidade e a replicabilidade dessa pesquisa. Se ela tem qualidade, eu vou avaliar as questões vinculadas à validade interna da investigação. Se ela tem aplicabilidade, é a avaliação da validade externa da investigação. E se ela é replicável, eu preciso trazer um crédito de uma situação de credibilidade do estudo. Aí você pode me dizer, professora, mas como que eu vou avaliar isso? Eu não tenho muita experiência, né? Então, eu vou detalhar rapidamente o que vem a ser a validade interna, a validade externa e a credibilidade do estudo. Validade interna. A validade interna, gente, é o planejamento. Como que foi planejada essa pesquisa? Primeiro, vendo o objetivo lá, é avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes que fizeram rinoplastia no Hospital Cruz Vermelha. Beleza? Eu quero avaliar um perfil epidemiológico. Que tipo de estudo avalia o perfil epidemiológico? Então, você deve observar se o estudo empregado por aqueles autores é o estudo que se caracteriza para responder aquele objetivo. A validade interna, gente, é a articulação que os autores fizeram para compor aquela pesquisa. O tipo de desenho de estudo foi bem empregado, e aqui vocês têm que puxar da memória de vocês os diferentes desenhos de estudo. Estudo de observação ou estudo de intervenção. Se é um estudo de observação, eu tenho 4 tipos de estudo. Eu tenho um estudo transversal, eu tenho estudo ecológico, eu tenho caso-controle e eu tenho coortes. Quais são as características desses 4 desenhos de estudo observacionais? Qual é o melhor desenho de estudo para responder a pergunta que ele colocou lá na introdução? Essa avaliação que você tem que fazer internamente, o planejamento foi bem feito? Ele escolheu o melhor desenho de estudo para o que ele se propôs a investigar? Se ele não é um estudo de observação, ele é um estudo de intervenção. Beleza, quais são os tipos de estudo de intervenção que a gente tem? Ensaio clínico não controlado e ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego. Lembram das características que a gente comentou isso há alguns anos atrás? Né? Então, se ele é um estudo de experimento, ele é um estudo longitudinal. Ele segue as pessoas ao longo do tempo. Ele é controlado ou não controlado? É melhor que seja controlado, porque eu tenho um grupo de casos e um grupo de controle, um grupo que vai ter uma intervenção A, uma vai ter uma intervenção B, e eu vou comparar essas intervenções. A seleção da amostra, aí eu venho para a parte da seleção da amostra. Seleção e tamanho da amostra é bom? Ele fez um cálculo amostral adequado? Foi suficiente? Pautando-se na aula passada da professora Fabiana, lá onde ela falou de tamanho amostral e cálculo de amostra. Ele fez um cálculo amostral? Ele justificou o tipo da amostra dele? Ele apresentou o cenário da pesquisa? Esse cenário de pesquisa é um cenário válido? Então, pessoal, a validade interna, que é a parte da qualidade do estudo, depende muito de como o autor apresentou a vocês o tipo do desenho do estudo, a seleção da amostra, os critérios de inclusão, os critérios de exclusão, o cenário da amostra, o período em que ela foi realizada. Tá certo? A validade interna, a qualidade do estudo esse pulo do gato que a gente quer que vocês comecem a desenvolver a partir de agora. É esse olhar ampliado. Gente, espera aí, vamos ligar as coisas. Eu aprendi lá o que são os desenhos de estudo. Agora eu sei mais ou menos do que se trata a proposta da minha pesquisa. O que esse artigo está me trazendo? Ele teve uma boa qualidade de planejamento da pesquisa, a validade interna desse trabalho está bem amarrada? É isso que vocês têm que avaliar, tá? Segunda característica, validade externa, é a aplicabilidade da pesquisa lá no campo. Essa pesquisa é válida para o grupo ou comunidade que foi estudada? O resultado dessa pesquisa traz alguma coisa diferente? Traz algum retorno para essa população? Com o resultado dessa pesquisa, o que eu vou fazer de diferente como médico? A partir disso, eu posso aplicar esse resultado, esse tratamento proposto, essa maneira que eles estão fazendo?
É sólido? Isso. Essa validade, ela está adequada? Ou foi uma seleção amostral, aí ela está muito ligada também com a questão da amostra, né? Ah, era uma amostra de 15 pessoas. Eu posso aplicar esse resultado de 15 pessoas para uma população com a mesma característica? Em diferentes cidades, em diferentes estados, em diferentes países? É possível? Então, a validade externa está muito ligada à aplicabilidade. Eu consigo aplicar essa informação lá na comunidade aonde eu vou atender como médico? Tá? Então, são esses questionamentos que a gente vai ter que fazer. Vejam que está tudo muito interligado, né, gente? Não é uma coisa separada da outra. Então, a qualidade é como o estudo foi feito. A aplicabilidade é eu vou conseguir aplicar isso lá no campo. Basicamente isso que você tem que parar, refletir, identificar. Tá? E por fim, opa, foi para trás. E por fim, a replicabilidade. O que é replicabilidade? É credibilidade do estudo. A partir da leitura desse método, eu consigo fazer uma pesquisa igual, idêntica, em outro momento, em outra população? Ou ficou meio obscura essa informação? Pessoal, vejam que o método é o coração do artigo. Ele é o mais fácil de ser escrito. Vou confessar a vocês, é muito fácil de escrever o método, porque você vai contar o que você vai fazer. Só que assim, é ele que vai dar a qualidade, é ele que vai trazer se é aplicável ou não, é ele que vai me mostrar se eu posso replicar. Tá? Então, a análise crítica, a resenha crítica tem que trazer essa argumentação. Esse estudo consegue ser replicado da maneira como os autores colocaram ou ficou meio obscuro? Ficou meio faltando alguma informação que ele não me deixou muito claro como que ele fez. Como que ele coletou aquele dado específico que ele apresenta ali. Tá? Então, assim, a questão da validade interna e externa de um artigo depende muito do método. Depende muito da pergunta da pesquisa e como que eu vou responder essa pergunta da pesquisa mostrando o método que foi utilizado. Tá certo? Os resultados, que é a sequência ali, são os achados da pesquisa. Aí não tem muito como você criticar se ele achou ou não, porque às vezes acontecem coisas no meio do caminho, né? Por exemplo, uma pandemia. Pesquisas que estavam sendo planejadas no ano de 2019 para ser implementadas no ano de 2020 sofreram uma sequência de problemas, porque assim, presencialmente não era possível ver, se a tua pesquisa envolvia idoso não dava certo, enfim, então várias coisas aconteceram que pode gerar inclusive uma desconfiança de resultados, certo? Mas enfim, né? O que vem a ser os resultados? Os resultados é quando você apresenta ao leitor a resposta à pergunta levantada na introdução e no objetivo do trabalho. O objetivo do resultado é responder ao questionamento levantado lá na introdução, né? E como que ele se dá? Ele apresenta, os autores apresentam por meio de resultados descritivos, análise de combinações entre variáveis, que é a análise inferencial, que a gente vai trabalhar com vocês aí um pouquinho mais nesse segundo bimestre e no semestre que vem, e apresenta esses resultados em forma de tabelas e gráficos, né? Aí a gente tem uma possibilidade imensa de apresentações dessas informações. Mas vejam, o resultado ele só vai ser um resultado bem arquitetado, bem articulado, se o meu método foi bem proposto, foi bem colocado. Tá? Então, os resultados, eles trazem aí a resposta ao questionamento. E a discussão, ela é o contexto do campo de investigação. O que a discussão tem que trazer? A interpretação dos resultados encontrados, avalia o significado desses resultados e examina as implicações, que implicações que esse resultado vai me trazer. Ela geralmente move-se de tópicos específicos a gerais, começando com a questão objetivo colocado na introdução, com a questão objeto colocado na introdução, compara os seus resultados e interpretações com trabalhos já publicados de outros autores, então é imprescindível que a discussão traga essa argumentação e essa troca de ideias com outros autores, e ao final ela pode apresentar conclusões concisas. Geralmente na discussão os autores colocam as limitações do estudo. Nenhum estudo é perfeito, pessoal, nenhum.
geralmente ele traz algumas limitações. E essas limitações precisam ser apresentadas e discutidas e discorridas. Caso o autor não apresente limitações, é uma falha do estudo. Em via de regra, existem limitações e elas devem ser pontuadas. Geralmente é do meio para o final da discussão que isso acontece, que isso aparece, tá certo? Bom, baseando-se nesse momento aí de discussão que eu trouxe a vocês, eu gostaria de trazer aí a contextualização da resenha crítica, que é a proposta dessa nossa avaliação, né? Então, o que a gente espera da resenha enquanto professor? Que vocês tragam a opinião de vocês, comentem o artigo, tragam os seus julgamentos, né? A partir dos elementos do artigo, a partir dessa aula bem sintética que eu trouxe a vocês aí de 25 minutos, né? Trazendo o olhar da introdução, do método, dos resultados e da discussão. Lembrando que o coração do artigo, o que a gente tem que olhar de maneira crítica, que tem que julgar, é justamente o método, que traz a validade interna e a validade externa da pesquisa, que é o que importa para a gente, tá? E a partir disso, vocês farão toda uma discriminação dentro daqueles aspectos que a gente trouxe para você lá no começo da aula, apontando realmente o que vem a ser aí a observação do artigo de vocês, tá certo? Não é uma informação muito longa que a gente precisa, a gente quer ouvir de vocês, saber o que vocês acharam realmente dessa informação e essa informação de qualidade, né? Que é a nossa ideia geral, certo, pessoal? Eu vou interromper aqui o compartilhamento da página e eu abro agora para discussão, né, de vocês. A esses minutinhos final da aula, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês trazem de dúvidas, se gerou alguma angústia, algum questionamento, deixo aberto aí para discussão. Podem usar tanto o bate-papo, como abrir o microfone. Estamos entre amigos, né? 52 pessoas aí na sala, mas a gente está à disposição aí para trocar com vocês. Ficou claro? Maruan, estou olhando aqui para você. Me diga, ficou clara aí a informação? Tem algum comentário complementar? Para fazer as críticas não é necessário colocar em primeira pessoa. A Letícia perguntou. Não, Letícia, você pode colocar em terceira pessoa, mas é uma análise crítica tua, né? Então você pode colocar em primeira pessoa, não tem problema, tá? A aula foi explicativa, a Johanna falou, obrigada. Professora Kátia está aqui na aula também, se quiser fazer algum comentário. Legal. Pessoal, essa proposta é que fique o mais claro possível, ajudou a entender como fazer, legal. É essa a ideia, a gente quer que vocês realmente entendam e não fiquem perdidos e falando, meu Deus, o que é essa resenha crítica, como que vai fazer? Né? Então, a gente trouxe aí essas informações para que realmente pudesse ampliar o conhecimento de vocês. E, na verdade, pessoal, nem é uma avaliação que a gente quer fazer. O que a gente gostaria é que vocês realmente tivessem sempre esse olhar crítico, né? O César colocou aqui. Se o autor fala no método que revisou a literatura, ele precisa falar quais bases de dados ele pesquisou? O ideal é que fale, César. O ideal é que ele fale quais as bases de dados que ele pesquisou, para a gente saber se são bases confiáveis. Ah, eu pesquisei no Google. Se ele coloca que pesquisou no Google ou no UpToDate, você vai falar assim, peraí, não pesquisou nas bases adequadas, poderia ter buscado no PubMed, numa biblioteca virtual da saúde, num Lilacs, no Cielo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, sim, esse olhar crítico. Tá? Que mais, gente? Pessoal, vou até parar aqui a gravação, tá?